Não somos uma igreja de pessoas perfeitas. Somos uma igreja de pessoas alcançadas pela graça. Aqui existem histórias de recomeço, famílias sendo restauradas, crianças crescendo nos caminhos do Senhor, jovens descobrindo seu propósito, pessoas que encontraram esperança quando acharam que não havia saída. Há 13 anos vemos Deus escrever histórias que só Ele poderia, e acreditamos que Ele continua fazendo. A próxima história pode ser a sua. Igreja Ágape, um lugar de vida e comunhão. Graça e paz, amados, sejam todos muito bem-vindos ao programa Ágape, Vida e Comunhão. Nossa missão é levar até você uma palavra de fé e de esperança. Nós somos a Igreja Ágape e você pode nos visitar no endereço que aparece aí na sua tela. E para que você fique por dentro de nossa programação, de nossos cultos, vamos com a agenda da igreja. Então hoje a gente vai passar a agenda dessa semana, começando na segunda-feira com o período de oração, no período da manhã, das 7 às 8. Toda terça-feira nós temos o nosso culto de ensino às 20 horas. Na quarta-feira, culto de restauração a partir das 15 horas. Irmãos, fiquem atentos, todas as quintas-feiras nós temos o nosso podcast às 19 horas no YouTube. E neste sábado, dia 25, teremos uma tarde com as mulheres a partir das 16 horas. Não esqueçam, irmãos, domingo nós temos a nossa escola bíblica começando às 9h30 e em seguida nós temos o culto de missões às 10h30. Esperamos por vocês! Você pode também visitar as nossas redes sociais para acompanhar os nossos cultos e acompanhar a nossa programação. E falando em programação, em programa, nós falamos aqui dos estúdios do SICOM, aqui em Colombo, na Vila Guarani, nesse dia tão especial, tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Há um verso na palavra de Deus que nos diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Por isso nós estamos alegres, nós nos alegramos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, nós queremos também mandar aí a nossa saudação aos nossos colaboradores, na pessoa da Carla, da Autoescola Santa Cândida, que tem a unidade em Colombo e também a unidade em Curitiba. Pode rodar a vinheta. Autoescola Santa Cândida, unidade em Curitiba, em Colombo. Entre em contato pelo número 3257-4933, 3606-4422. Muito bem, meus amados, nós queremos neste momento dar sequência à nossa programação e hoje temos uma participação muito especial. Se faz presente aqui conosco nos estúdios da SICOM os nossos líderes do Ministério CAGE da Igreja Ágape, este casal abençoado que é o Gustavo e a Nádia. Queridos, dando uma saudação para os nossos telespectadores aí, nos fale um pouco sobre vocês e o que significa esse Ministério CAGE. Graça e paz, meu querido pastor, e paz e graça pro povo aí que tá em casa. Tô muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Tô me sentindo confortável aqui, né? Tô pegando meu melhor ângulo aqui para ver como a situação tá crítica, mas é o meu melhor ângulo. Tô muito feliz de estar aqui. Então, sou mais conhecido como Guga, ali na igreja, né? Casado com essa mulher maravilhosa aqui. Manda um abraço já, aproveitar para mandar um abraço para todo o CAGE, aquelas criaturinhas abençoadas. E se você do CAGE está vendo isso aí agora, lembra de ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar a Deus. E é isso aí, eu tô muito feliz, pastor, muito feliz de estar aqui hoje. É até estranho, né, o pastor chamar você de Gustavo, né? Gustavo, coisa séria. É só eu, gente, que chamo ele de Gustavo, tá? Mas eu sou a Nádia, né, sou esposa dessa bênção. Estamos morando aqui em Curitiba há 6 anos, sou natural lá do Amazonas e vim pra cá pra casar com esse homem, né? Estamos aqui.
Que benção, irmãos, que benção. E a alegria toda nossa de receber vocês, né? O Guga e a Nádia, este casal maravilhoso que tem sido bênção lá na Igreja Ágape. Agora, queridos, o que significa Ministério CAGE? Essa sigla, KAJ. Legal, o CAGE, ele foi feito através de orações, né? Muitas orações ali. E a sigla em si, ela significa Koinonia Ágape Jovem. Então, koinonia é uma palavra que significa comunhão, né? Ágape, o nome da igreja, e jovem sobre o ministério, né? Então, a gente trouxe esse nome, Koinonia Ágape Jovem. Não foi apenas nós que decidimos, a gente fez uma votação já para os membros do CAGE naquela época. Então, foi uma participação de todo mundo, mandando sugestão de nome, através de orações, até que a gente chegou nesse nome de ministério, Koinonia Ágape Jovem, CAGE, Grupo CAGE. E Nádia, o Guga falou a respeito dos jovens, mas é somente os jovens? Não, é para jovens e adolescentes, né? Então hoje a gente não tem ministérios separados, tanto os jovens quanto os adolescentes eles são juntos, né? Isso é uma coisa que a gente conversa muito, eu e o Gustavo, que eles são uma galerinha muito unida, né? Eles não têm panelinha, não diferenciam, por mais que tem uns que já tem 22 anos, né? Os outros têm 15, então é uma galerinha muito unida. Então é para jovens e adolescentes juntos. Queridos, nós queremos também mandar aí a nossa saudação aos nossos colaboradores, a nossa corretora de planos de saúde, a Lucimar. Pode rodar a vinheta. Está precisando de um plano de saúde? Entre em contato agora mesmo com o Mediceno, consultora Lucimar Pereira. 041 99507 6770 ou também pelo número 041 9859 2045. Mediceno é consultora Lucimar Pereira. Muito bem, meus amados, nós queremos neste momento dar sequência à nossa programação. E queridos, a respeito dos cultos, como que funcionam, quais são os dias e qual a dinâmica dos cultos CAGE lá na Ágape? Legal, a gente tem culto todo primeiro e terceiro sábado de cada mês, tá? Primeiro e terceiro sábado de cada mês ali. O primeiro sábado, normalmente, ele é aberto para toda a igreja participar, para a igreja dar aquele apoio, a gente faz os louvores, chama o pregador. É um culto muito abençoado, muito bom, assim, cheio de dinâmicas também. E o terceiro sábado, normalmente, a gente faz só com os jovens, que daí a gente faz culto de roda, a gente não usa som, não usa microfone, a gente faz mais um bate-papo ali, abre momentos de testemunho, de pedidos de oração, jovens e adolescentes, né? De fato, eles conseguem se abrir um pouquinho mais para conversar com a gente, falar como é que foi a semana deles, como que eles estão passando. E também a gente faz muita coisa diferente nesse terceiro sábado em si, a gente faz muita brincadeira. E a gente sempre deixa bem claro que a brincadeira, ela faz parte do culto também, as nossas dinâmicas, porque a gente está reunido ali como igreja, né? O CAGE, o Koinonia ali, reunidos, brincando e cultuando o nome do Senhor, até nas brincadeiras ali, até no meio da diversão. Então essa é mais ou menos a dinâmica que a gente tem. Mas para você saber mais, tem que participar, tem que ir nos cultos. Venha conhecer a gente, viu? Isso. Isso é maravilhoso. E quais são os horários ali dos cultos? Normalmente o culto começa às 19h30, 7h30 da noite, né? Às vezes a gente dá uma tolerância ali para os atrasados, mas 7h30 bate ponto ali para começar o culto. Normalmente vai até umas 9h30, no mais tardar 10 horas, assim. Os terceiros e sábados, os jovens se empolgam um pouquinho mais, sim, eles brincam, daí tem aquela comunhão no final do culto, aquele lanchinho que o crente gosta. Aí vai até 11 horas, 11h30, mas todo mundo em casa no final. Todo mundo, a gente deixa na porta de casa ali. Guga, você falou sobre dinâmica. Esses dias eu peguei a minha filha, né? A minha filha Isabelle, ela lá correndo de um lado para o outro lá em casa, estudando a palavra e falando, pai, vê se tá bom assim, e falando. Ela me disse eu perguntei, o que foi, filha? Eu vou participar do 7x7. O que significa isso, meu querido?
Isso, legal. 7x7 é uma dinâmica que a gente pegou de outra igreja, né? Ali a ideia, a gente gostou muito dessa ideia. Sim. E o 7x7 são 7 jovens ou adolescentes, né? Quando eu falar jovens, eu sempre vou me referir aos dois, tá? 7 cajas, pronto. 7 cajados e cajadas, que o nosso amigo Renan falava. Sim. Né? Então a gente reúne 7 jovens que pregam, levam a palavra durante 7 minutos. Então é uma dinâmica ali que leva esse tempo seguido. Então, por exemplo, aqui nós somos em 3. Eu vou pregar durante 7 minutos. Quando eu acabo a minha pregação, eu vou começar uma oração. Nisso, a Nádia, que é a segunda pessoa, ela já vem, se posiciona e quando eu acabar a oração, ela já começa a palavra dela, sem muita introdução, sem enrolação, já vai direto na palavra. Quando ela acaba, ela ora, daí o próximo já entra e assim vai até rolar os 7. Daí normalmente eles têm um tema assim para não acabar colidindo o mesmo versículo ali, a mesma passagem bíblica, né? Então a gente dá o tema para eles e eles desenvolvem em casa. Mas é bem dinâmico, todos os jovens já participaram disso. E o intuito, pastor, Sim. só reforçando, desses 7x7 que a gente copiou, é desenvolvimento deles, né? Eles precisam estar preparados para o mundo, precisam saber levar a palavra, né? E isso foi uma forma da gente trabalhar esse desenvolvimento deles na palavra, e tem dado muito certo, né? Isso. É porque, às vezes, muita gente acha que a pregação, né, a palavra, tem que ser aquele negócio de 1 hora, 2 horas, assim. Porém, a palavra, Deus vai usar a pessoa. Deus vai usar a pessoa naquele momento e ela tem que estar preparada. Então, 7 minutos, para mim, é tempo suficiente para ele chegar, às vezes, numa pessoa necessitada. Sim. E dar aquela palavra que a sementinha plantada no coração da pessoa, que pode mudar tudo, pode mudar o dia da pessoa, pode mudar a semana da pessoa, e isso é muito importante. Então esses 7 minutos é o suficiente ali pro jovem não cansar, não ficar entediado ali, não cansar de ficar ouvindo muita palavra, muito termo ali, e é o suficiente também para ele entender o que a pessoa quer transmitir, o que Deus está falando através daquela pessoa, para eles usarem fora da igreja também, com as pessoas que realmente necessitam ouvir uma palavra. Sim. Olha, e isso não somente para o desenvolvimento do próprio jovem, né, de buscar uma palavra de Deus, de buscar, né, em oração, não somente no evangelismo pessoal, mas também no próprio ministério da palavra dentro da igreja, né? Acaba sendo uma descoberta de talentos, né? Realmente é uma programação abençoada, que Deus abençoe vocês. E ainda falando sobre o CAGE, vocês têm também a questão de devocional também, né? Eles participam de devocional, eles fazem o devocional. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, certo. Normalmente, em semana de culto, que a nossa equipe não é apenas eu e Nádia na liderança. A gente tem toda uma equipe por trás e praticamente todos os jovens fazem alguma coisa ali. Eles participam do culto, mas cada um tem uma responsabilidade, nem que seja uma responsabilidade avulsa assim do dia. Não, eu preciso que você faça isso. Então a gente busca distribuir todas as atividades para eles terem uma responsabilidade. Então eu e Nádia somos da liderança, mas a gente tem pessoas que nos ajudam na equipe e tem a equipe da equipe que é durante ali o processo. Então tem o pessoal que escala a recepção, o pessoal que escala quem vai fazer a oferta, o pessoal que escala quem que vai abrir o culto, e tem a escalinha dos devocionais no grupo de WhatsApp, que a gente tem o grupo CAGE, e durante a semana, né, nosso culto é sábado, então a partir de segunda, todo dia vai ter um devocional no grupo, feito por esses jovens. Aí eles pegam, mandam normalmente de manhã ali, 9 horas, 8h30, 9h30 ali, e mandam um devocional já para preparar e dar aquele incentivo, relembrar que tem culto, né? Porque jovem tem memória de Dory, né? Ele sabe que tem culto, mas ele esquece toda hora, né? Então, eles mandam esse devocional. Perca de memória recente, perca de memória recente, essa mesmo. E daí vai reforçando que tem culto, e chama convidado, e aquilo também já vai preparando, né? Preparando, às vezes o jovem, vida corridíssima, né? Estudo, cansativo, faculdade, chega em casa, não aguenta fazer nada,
mas aquele devocional no grupo já faz a diferença, porque ele consegue ler a Bíblia ali, ele consegue ver o ponto de vista da pessoa, ele consegue ver o que a pessoa está ministrando ali no WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta de evangelismo, né? E ali mesmo no grupo a gente faz esse evangelismo. Sempre buscando a edificação espiritual de cada jovem, né? E o seu desenvolvimento como cristão, como servo de Deus. Isso é muito importante. Agora, falando ainda sobre programação especial, você falou sobre os cultos, falou sobre a dinâmica, mas existem algumas programações aí, né, na agenda do CAGE. E nos fale um pouquinho dessas duas programações que está chegando por aí. Certo. A gente tem aí no dia 1º de agosto, mês que vem, sábado, gente. Mês que vem já tá logo aí. Então, para você que tá vendo isso depois do dia 1º de agosto, sinto muito, você perdeu, tá? Mas dia 1º de agosto, no sábado, a gente vai ter a nossa primeira feira de profissões, tá? Então, isso é mais voltado para os jovens e adolescentes, principalmente aqueles que estão se formando ali no 3º ano do ensino médio, ou até antes, já se formou ali e está buscando aquele direcionamento. Meu Deus, eu não sei para onde que eu vou, não sei o que eu vou fazer, vou tirar um ano sabático aqui, não vou estudar, só vou descansar. Então, assim, a gente vai ter essa feira para meio que auxiliar eles e apresentar algumas profissões. Dentre elas, a gente tem tecnologia da informação, direito, nutrição, pedagogia, área militar, engenharia civil, engenharia mecânica, enfermagem, contabilidade e psicologia. Então, funcionará da seguinte forma: a gente vai às 5 horas da tarde vai começar o evento do dia 1º de agosto, terão mesas distribuídas, essas são as mesas da profissão, e cada mesa terá um profissional da área, que é formado na área e atua na área também. E ali vai ser uma dinâmica ali de 10 minutos, né? Sim, que os jovens vão formar grupos de jovens ali, uns 4, 5 jovens, e eles vão rodando essas mesas a cada 10 minutos ali. A gente vai ter um coffee break ali, cafezinho do crente, que é importante também. Reforçar, né? Reforçar, exatamente. Mas eles vão tirar as dúvidas deles, vão conhecer um pouquinho da profissão, porque às vezes a pessoa não conhece, não faz ideia que a profissão segue essa área, segue esse caminho. A gente vai falar sobre salário, vai falar sobre tempo de formação, então vai ser uma coisa bem completa e interessante também. Como que é o campo profissional, né? Isso, onde que pode trabalhar, Sim. né? Nossa, muito importante, né? Muito importante para que o jovem possa ter assim uma visão, né? Um pouco mais ampla, né? Que bênção, bela iniciativa. Agora, Nádia, me diga uma coisa, mas quanto custa este evento para quem queira participar? 0,800, pastor, não custa nada. Só custa Zero? a sua presença, viu? A gente só quer a sua presença. É na faixa, então? Inclusive, eu já quero agradecer a todos que vão estar lá ministrando para os jovens, né? Os profissionais que toparam estar conosco no dia 1º. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Eu acho que é muito importante para os nossos jovens. E jovens, venham participar, porque vocês vão saborear bastante conteúdo, viu? Tem bastante conteúdo para dar para eles. Olha aí, então fiquem atentos. Gratuito, que bênção, que bênção. Queridos, agora existe também uma outra programação especial vindo por aí, né? Que é o Retiro CAGE. Fala um pouquinho, Guga, sobre o Retiro CAGE. Esse é o mais esperado, viu? Esse é o mais esperado, né? Aquele grande evento do ano que a gente faz, né? Todo ano. Esse vai ser o nosso quarto retiro, né? O quarto retiro em 5 anos de ministério, né? O Ministério CAGE, ele tem 5 anos, inclusive dia 17. Eu não sei que data você está vendo aqui, mas dia 17 de julho, o CAGE completou 5 anos já de existência. Então a gente vai para o nosso quarto retiro aí, grande evento do ano, né, o mais esperado. Ele vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de novembro, sexta, sábado e domingo. Então a gente se reúne na igreja sexta-noite ali, porque sabe que muitos jovens estudam, trabalham também, fazem faculdade. Então a gente sai sexta-noite ali da igreja e passa esses 3 dias, 3 noites maravilhosas lá no retiro, repleto de programação, muitos cultos, muitos momentos de devocional. A gente faz devocional separado entre meninos e meninas ali, a gente separa em alguns momentos ali também,
culto de manhã, culto à tarde, culto à noite. Brincadeiras. Muitas brincadeiras ali também, muito lanche, tá? E a taxa de inscrição é basicamente um valor simbólico, é R$200, tá? E R$200 para 3 dias, tá muito bom, tá barato demais. É muita programação que acontece. E a gente acredita firmemente na presença de Deus em todos os dias ali, porque é uma coisa muito boa, é um momento que os jovens eles se abrem mais ou menos como o terceiro culto ali, o terceiro sábado do mês ali, eles têm a liberdade para falar, eles têm a liberdade para testemunhar, para contar como que anda a semana deles, e é muito abençoado e muito divertido também. Sim. Olha, você falando me deu até vontade de participar, hein? Que bênção! Falando em participação, Nádia, qual que é a faixa etária e também é aberto a outras igrejas? Sim, gente, é aberto a outras igrejas, né? Mas você precisa estar congregando em alguma igreja, ter autorização do seu pastor é muito importante, né? A faixa etária é a partir dos 12 anos aos 22 anos, tá? Então, você que tem aí dos 12 anos aos 22 anos, venha, que você vai sair muito cheio de lá da presença do Senhor e cheio de amigos, né? A gente é um bom amigo, tá? Esse é o CAGE, a Koinonia Ágape Jovens. Falando sobre o CAGE, agora o ministério na igreja, na parte do louvor há um coral, né? Há um coral CAGE. Fala um pouquinho sobre esse coral e em seguida nós vamos ouvir um louvor com o nosso coral CAGE. Legal. Então esse coral, ele acontece assim, não é sempre. Em datas específicas. Em datas específicas. Normalmente a gente faz em um culto de aniversário ou de aniversário da igreja, algum evento, culto de Páscoa, Natal. Então a gente costuma reunir eles de vez em quando, ensaia alguma música ali. Estão sempre aprendendo, sempre evoluindo ali, mas os jovens eles gostam disso, eles gostam de participar, eles gostam de aprender também e sempre tem sugestão, e essa música, e essa música. Então a gente leva ali nos cultos, né, quando temos oportunidade, e é uma bênção ali. Eles gostam de cantar, eles gostam de louvar, assim, né. No começo, assim, no ensaio eu pressiono muito eles, porque eu falo assim, não canta robotizado, que eles ficam travadão assim, nervoso, e vão ouvir minha voz, mas daí é só o doido do Guga chegar lá na frente e começar a se mexer bastante, que daí eles começam a louvar, se soltar um pouquinho mais, daí é bonito de ver. E agora a gente começou a fazer divisão de voz, né? Divisão de voz. Eles estão ousados, viu? Estão ousados, eles não querem mais coral sem divisão de voz, não. Mas é bom. Mais trabalho para o maestro aí, né? Então vamos ouvir aí o nosso coral CAGE louvando ao Senhor.
Esse aí é o nosso coralzinho, coral Cage. Amém. Então, né, nesse primeiro momento foi só informações sobre retiro, sobre a Feira das Profissões, como que funciona lá a nossa rotina com os jovens. E eu queria passar agora para um segundo momento. Eu trouxe 2 perguntinhas para o nosso pastor. Aproveitamos que estamos aqui. Eu pedi para os jovens separarem algumas perguntas. Não vai dar para fazer todas as perguntas, né? Mas nós separamos 2 específicas e num próximo momento, né, pastor, a gente pode até fazer um podcast para responder só as perguntas, né? Daí o pastor responde as outras. Mas então eu trouxe 2 perguntinhas que o CAGE separou para o nosso pastor. Posso fazer a pergunta, pastor? Pode sim, Nádia. Então vamos lá para a primeira pergunta. Quais argumentos podemos usar quando nos acusam de imposição de fé? Olha, uma pergunta bem interessante, né? É sobre essa questão imposição da fé. Muitas vezes, nós vivemos momentos de uma certa intolerância religiosa, né? E como que o cristão, o discípulo de Cristo, se enquadra nisso? Olha, de fato, a fé, o fato de seguir a Cristo não deve ser uma imposição. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Ele sempre convidou as pessoas. Tanto é que ele disse, né? A máxima para um aprendiz, a máxima para um discípulo, foi quando o Senhor disse, olha, quem quiser vir após mim. Então é quem desejar e nunca uma imposição. Então nós devemos de tomar este cuidado, até porque muitas vezes não são as nossas palavras, mas são as nossas atitudes, são os nossos testemunhos que falam mais alto do que as nossas palavras. E uma das coisas que o Senhor recomendou-nos através da sua palavra é que nós, em especial o apóstolo Paulo, é que nós devemos de evitar debates, devemos evitar discussões. Lembre-se, quando você está discutindo ou debatendo, em especial se você estiver evangelizando alguém, você não pode afastar aquela pessoa. Você tem que ganhar a confiança dela, você tem que se aproximar dela, você tem que construir pontes, construir relacionamentos, e com isso a terra vai sendo preparada para o plantio. Como disse Jesus, né? O semeador saiu a semear. E existem 2 versículos bíblicos que eu gostaria de deixar para os irmãos, para aqueles que nos assistem, para aqueles que estão nos escutando aí, em que Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 23, ele nos diz assim, evite, ele falando para Timóteo, né? Timóteo era um jovem obreiro e ele precisava destas recomendações. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Então, o nosso dever como um discípulo de Cristo, uma testemunha de Jesus, é não provocar discussões, é não provocar a ira nas pessoas, é evitar os debates. Fuja desses debates. Isso não te acrescenta em nada e não vai ganhar aquela pessoa através do argumento. A pessoa será ganha através do amor, através do seu testemunho, através do seu comportamento. Amém, pastor. Que bênção. E a segunda pergunta é: quais são os maiores desafios e alegrias de ser um pastor? Essa é boa, hein? Olha, é uma pergunta bem pertinente, né? Você sabe que a vida de um pastor, eu costumo dizer, o pastor no mesmo dia, num só dia, ele experimenta a alegria e a tristeza, ou primeiro a tristeza, depois a alegria. Tem aquele dia que ele recebe notícias, recebe pedidos de orações, e ele vai. Daí esses dias até me aconteceu isso. Eu cheguei até a argumentar, Senhor amado, esse dia
não está fácil, né? Não está fácil. Mas aí para fechar o dia, veio uma notícia maravilhosa, né? Uma notícia de bênção, uma notícia de uma querida irmã que deixou o hospital depois de quase um mês, né? E já está em casa se alegrando com a família, no qual foi uma alegria para toda a igreja. Então o pastor ele experimenta várias emoções. Ele vai estar visitando alguém enfermo no hospital, outro dia ele vai estar celebrando um casamento, né? Um dia ele vai estar apresentando uma criança ao Senhor. Vai ter momentos que ele vai estar em cultos fúnebres, vai ter que celebrar. Então são os desafios do pastor. Eu enxergo isso como grandes desafios, como em que ele tem que muitas vezes até proteger o seu próprio coração, os seus próprios sentimentos, porque ele acaba assumindo, né, a dor muitas vezes das outras pessoas, porque ele se espelha muito em Jesus, que é o sumo pastor, como diz a palavra. Jesus, quando ele foi visitar o túmulo de Lázaro e viu todas aquelas pessoas comovidas e chorando, a Bíblia diz que Lázaro não era só alguém que o Senhor foi ali para fazer um grande milagre. A Bíblia destaca que ele era amigo, né? Alguém até disse para Jesus, olha, o teu amigo, né, está doente, ou depois veio, o teu amigo morreu. E quando Jesus chegou, Jesus já sabia o que ia fazer, né? Mas quando ele chegou ali, ele foi tão impactado pela comoção das pessoas, que a Bíblia diz, né, um dos versículos mais curtos da Bíblia, né? Jesus chorou, composto de 2 palavras, mas que tem um peso enorme. Jesus chorou. E a Bíblia diz também que nós devemos de chorar com os que choram, mas há momentos do pastor que ele vai se alegrar com os que se alegram. Então, realmente, a vida de um pastor é uma vida de muitos desafios. Então, eu encaro isso como um desafio na vida pastoral. E um momento de alegria que o pastor encontra a satisfação é quando ele começa a perceber e a ver que a igreja está realmente acompanhando a sua visão. A igreja está entendendo a sua visão, a visão pastoral, que é a nossa visão de comunhão, né? Koinonia, como vocês disseram, a nossa visão de um pastoreio compartilhado, em que um está cuidando do outro, não a cargo simplesmente de uma pessoa, mas em que um irmão também se preocupa com o outro. Então, quando o pastor começa a perceber e começa a ver que a igreja está aceitando essa visão, a igreja está entendendo isso, eu vejo que isso é uma das maiores alegrias do ministério pastoral. Amém, pastor, que bênção. Estejam sempre em oração pelo nosso pastor, tá? Ele precisa das nossas orações. Muito obrigada, pastor. Então, jovens, fica de olho aí e vê as respostas, viu? Nos próximos programas nós teremos aí mais perguntas. Como dizia um professor, as perguntas não são difíceis. As perguntas são fáceis. Difíceis são as respostas. Pois bem, então vamos à segunda parte da nossa dinâmica. E agora quem faz as perguntas sou eu, ao nosso nobre casal, Guga e Nádia, Nádia e Guga. Nós vamos lá para quem é mais provável? Perguntas bem objetivas e respostas rápidas. Vamos lá. Quem é mais provável de ser mais organizado? Uma pergunta difícil essa. Essa é difícil. Eu acho que eu sou muito mais organizado. Então é difícil, mas é fácil também. Eu sou mais organizado. Eu acho que eu sou mais. Depende do momento e depende do evento.
Eu acho que para as coisas dos jovens eu sou mais. Vamos empatar então. Vamos. Tá empatado. Tá empatado, Meia, meia. beleza. Os dois são organizados. Agora, de ser mais bravo, quem é mais provável? Eu. Ah, Nádia, Eu com sou. certeza. Com Não é certeza. jovens. Ela é a que dá os puxão de orelha. É, aí, eu sou mais geralmente. brava. E vamos lá. E de fazer... Sabe aquelas... Existe piada ruim? Existe, né? Mas e quem é o mais aí que faz piadas ruins? Ah, O bem, Gustavo, com isso, certeza. Mas não com a intenção de ser ruim, é com a intenção de ser boa, mas eu não sou bom nisso, então... sempre Ele sai piada tenta, ruim. né? Tu tenta, Eu né? tento. Ok, vamos lá. E de resolver conflitos? A Nádia. Ah, eu acho que os dois. Acho que a Nádia, porque ela tem um contato maior com eles, né? Na semana, principalmente. É, Então ela conversa Eu muito converso mais eles. com eles do que o Eu Gustavo. acredito que ela é mais provável disso. Sim. Tem mais esta habilidade Sim, para é. resolver conflitos, essa paciência de ouvir, É. de conversar. Tentar, né? Isso é importante. Mas me diga uma coisa, no ministério CAGE aí, na liderança aí, tem os improvisos? Quem improvisa melhor? Ah, o Gustavo, 1000 vezes. Sempre tem improviso, né? A gente 100%. planeja, daí no fim, É. uma vírgula fora do lugar vai ter que improvisar ali. Gustavo. Mas graças a Deus dá tudo certo. É. Mas quem improvisa é você. É, sim. O Guga sai melhor nessa. Sai melhor, com certeza. Legal. Então vamos lá. E de convencer um jovem novo a participar das programações? Acho que a Nádia também. É A Nádia é mais provável, ela... que eu sou mais comunicativa, né? eu vejo que ela é muito mais acolhedora, assim. Chega jovem novo na igreja, ela já vai. E com jovens que já estão também, ela cobra muito eles. É. Ela cobra muito eles, então ela é mais provável. Legal. E mais competitivo dos dois? O Gustavo. O Eu Gustavo. não tenho histórico muito bom, mas eu sou mais competitivo. Ele é. Mas Deus está presente Tá na minha trabalhando, vida, né? Tá trabalhando. Isso. Como diz um pastor, maravilha! Maravilha! Oh, não aceita perder. Ah, não, mas hoje em dia eu tô melhor, assim. Ele melhorou bastante. Graças a Deus. Legal. Bom, agora falamos um pouquinho aqui sobre o louvor. Quem é mais provável de errar a letra do louvor? Nossa, a Nádia, com certeza. A Nádia. Só que tem uma coisa bem interessante nisso, que a gente faz parte do louvor dos jovens ali, né? Eu tô tocando, eu tô com a letra na minha frente e eu erro a letra. Então, assim, eu erro, mas eu sei. Se eu for cantar de cor, eu sei a letra. Agora, a Nádia, ela tem uma mania muito boa de inventar a letra da música. Então, é uma música bem conhecida, antiga, ela começa a inventar a letra. Então, é um dom dela. É. É um dom de... Sou eu. Ela é uma boa escritora de música. Com certeza. E de improvisar nesse momento. É o improviso aí, também, Aí né? eu sou boa. Aí Eu sou você pra é isso. boa nisso. Vamos lá, continuando aqui. Agora, sobre sair para comer. Já ouviram aquela história que tudo termina em pizza? E quem é mais provável para querer sair para comer depois do culto? Os dois. Os dois, a gente Carregando viu. os jovens, né? Porque os jovens também, vamos pra pizza, vamos pra pizzaria. A gente pega o embalo, né? Se eles têm embalo pra sair, vamos sair então. Vocês topam? Com Topamos. certeza. Vocês aceitam? Pizza, né? Pizza hoje. Pizza a gente não recusa, né? Não tem como recusar, né? E quem é mais provável para chamar alguém pelo nome errado? Eu. Eu acho que a Nádia também. Eu troco. Troca a os nomes? Cami, eu chamo de Bélia, Bélia eu chamo de É Cami. que a Nádia, ela tem a síndrome de mãe, né? Toda mãe erra o nome, né? Toda chama mãe o erra. irmão pelo nome de outro irmão, chama o tio pelo nome do avô, e a Nádia, ela tem essa qualidade, né? De errar os nomes. Que legal. Porém, ó, só um detalhe, tem uma pessoa aqui nessa mesa também que gosta de errar nome,
no púlpito, né? No microfone. Especialmente o seu, né? Especialmente você é Lucas, o meu você nome. é o que, André? Eu sou todos os nomes mesmo Gustavo, né? O nosso senhor querido pastor já me chamou de 30 nomes diferentes ali. E é porque a gente convive pouco, né, pastor? A gente só se vê de segunda a domingo. A gente só se vê, é muito pouco tempo, né? Mas Lucas e André é muito parecido com Guga e com o Gustavo. Esse é o pensamento. Do lado a lado ali, né? Mas olha, ele tem, dá um close nele ali, ele tem um, olha aí, ó. Que é o mais bonito aqui. Não se parece um doutor Lucas? Olha só, que maravilha. A gente acaba às vezes trocando mesmo. Mas vamos lá. Agora, quem é mais provável ter as fotos mais engraçadas na galeria? O Gustavo. Inclusive tem bastante. Só que eu acho que é uma consequência do meu celular. Porque Meu até fazer Deus. uma reclamação para todos os jovens, né? Porque todo mundo reclama da câmera do meu celular, mas ninguém move um músculo para comprar um celular novo pro líder. Aí Atenção, complicado. Cage, atenção, Cage. As fotos engraçadas é porque as fotos são tudo fosca, tremida. Meu Deus. É por isso que é É engraçado. uma pior do que a outra, É pastor. uma pior que a outra, isso causa graça. Sempre em movimento. Meu Deus. Captando tudo. Não peçam pra ele tirar foto. Olha só. E quem é mais provável puxar a orelha de algum jovem? Mas há essa necessidade? Às vezes tem, né, pastor? Às vezes tem. Principalmente Principalmente quando não acorda cedo pra ir pra Ai, igreja. Que nem Jesus. cedo é, né? Nem cedo. É 9h30, 9h30, né, da pastor? Não dá pra gente chamar Tá isso quase de na hora de cedo. dormir de novo. Aham, 9h30 da manhã. A nossa Mas vida eu é acho cedo. que eu todo domingo, quando não aparece nenhum algum jovem lá, eu já mando, ó, e aí BD, 9h30, já estamos aqui. O que aconteceu? Então eu acho que eu. Com certeza. É, né? Com certeza. Eu não acho não, tenho certeza. Que bom, isso é importante. E agora a nossa última pergunta. Quem é mais provável ter uma crise de riso em momento sério? Eu. Isso aí é muito fácil, é verdade. Mas eu tenho um problema com isso, sabe? Sério? Quando eu era menor, a minha mãe ficava brava comigo, porque ela falava sério e eu começava a rir, de nervosa. Aí ela, para, Nádia, de rir, e eu continuava rindo. Então, com certeza sou eu. Não, a Nádia é complicado. O próprio exemplo foi a gravação do podcast passado ali. O pastor derrubou o microfone, a gente ali fora. A Nádia não conseguiu se controlar. Não se conseguiu. É que o nosso pastor, ele não tem uma vez que ele não derrube nada, né? E ele sempre derruba quando ele tá perto de mim. É perto, assim, e é automático, né? O pastor derruba e já olha pra Nádia porque sabe que ela tá olhando, né? Sabe que vai vir uma crise de risos aí. Ela não consegue se controlar. Então sou eu. mas É. Com certeza é ela. Com certeza é a Nádia, né? Dá uma crise de risos e detalhe, né? Em momentos sérios, né? Sim. Isso. Momentos que não pode, tipo agora, Pode. já tá tendo crise aqui. Já tá tendo crise. Que legal, que legal. Gente, que maravilha, né? Oh, que bênção, né? Que bênção, né? Essa nossa programação. Bom, infelizmente nós temos horário, nós temos que encerrar e nós queremos agradecer ao Guga, à Nádia. Agora, para encerrarmos, queridos, que palavra você pode dar, Guga ou Nádia? Que conselho, assim, que você poderia deixar para o coração dos jovens? Certo. Busquem a Deus acima de todas as coisas. Isso é o importante para a nossa vida, é o crucial para a nossa vida. Eu sei que a caminhada cristã, ao contrário de muitos ditos, mitos populares, na verdade, né, que fala que a caminhada cristã é fácil porque a vida com Jesus, pronto, acabou todos os problemas. Não é assim, não acaba os problemas, porém, com Jesus, a gente tem a certeza que vai ficar tudo bem, a gente tem aquela esperança. Então, busquem a Deus, leiam a Bíblia, orem, jejuem, porque isso é a melhor coisa que vocês podem fazer, né? Então, busquem em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. É isso. Amém. E não caminhem sozinho, venham caminhar conosco. Estamos aqui para receber vocês, conhecer vocês. E nós somos uma família, né, pastor? Eu falo que a Ágape, ela é uma família e assim, ninguém caminha sozinho. Então, venham caminhar conosco, venham nos conhecer e conte conosco.
Estes foram os nossos líderes do Ministério CAGE, a Igreja Ágape, o Gustavo e a Nádia. Para nós foi um prazer recebê-los aqui nos estúdios para gravarmos este podcast. E você, jovem, que está nos ouvindo, né, que está nos assistindo, o sábio Salomão já dizia, né? Lembra-te, pois, do teu Criador nos dias da tua juventude, nos dias da tua mocidade. Chegamos ao encerramento de mais um programa. Repito que você é o nosso convidado a participar conosco dos nossos cultos na nossa Igreja Ágape e também visitar as nossas redes sociais e formular aí a sua pergunta, o seu testemunho e até mesmo o seu pedido de oração. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Você já entrou em um lugar e sentiu que era exatamente onde precisava estar? A Igreja Ágape é assim. Um lugar onde a palavra de Deus é anunciada com verdade, onde a comunhão é vivida com amor e onde cada pessoa é recebida com carinho. Aqui celebramos a vida, aprendemos juntos, adoramos ao Senhor e caminhamos como uma família. Acreditamos que Deus continua transformando histórias, restaurando vidas e fazendo novas todas as coisas. Se você procura um lugar para crescer na fé, conhecer mais de Jesus e viver uma verdadeira comunhão, queremos conhecer você. As portas da Igreja Ágape estão abertas. Venha nos fazer uma visita. Será uma alegria receber você.